O Elas Mais de hoje vai abordar os principais desafios da maternidade em relação à criação dos filhos nesse mundo tecnológico. E para ele, eu vou trazer a especialista pediatra, a doutora Luísa Omaidan, idealizadora do projeto Infância em Transformação. Podcast Elas Mais de hoje aproveita o outubro, que é o mês das crianças, para falar um pouco sobre os desafios da maternidade no que tange à tecnologia. Quais são os limites do uso das novas tecnologias, que têm sim um papel benéfico na criação dos filhos, mas que o exagero parece que é o que impera. Eu trago hoje a especialista pediatra, a doutora Luísa Omaidan, para falar justamente sobre esse tema. Doutora Luísa levanta uma bandeira de criar filhos sem telas em prol da saúde deles. Luísa, muito obrigada por ter aceitado o convite. É um prazer ter você no Elas Mais. Obrigada. Queria começar então falando para vocês sobre o projeto da Luísa. A Luísa tem um projeto que se chama Infância em Transformação, que é um evento educativo e produtivo em relação a todas nós mães, cuidadoras ou que têm algum tipo de criança sob nossa responsabilidade. O Infância em Transformação teve a sua primeira edição no primeiro semestre e irá se repetir agora no próximo dia 8 de novembro. Luísa traz ali especialistas para falar de temas diversos relacionados aos principais desafios na criação dos filhos e tecnologia. Luísa, como que surgiu essa ideia do Infância em Transformação? Patrícia, então, eu sempre quis ser pediatra, eu sempre fui apaixonada pela infância, pela leveza com que as crianças levam a vida, com a simplicidade, né, com a intensidade, quando estão felizes, estão muito felizes, quando choram, também choram com muita intensidade. Como elas têm capacidade de adaptar o ambiente, se tem só menino, a menina consegue brincar, se tem só menino, o menino também dá um jeito de brincar. Então sempre me encantou isso, me encantou a capacidade das crianças de perdoar. Então eu sempre fui uma apaixonada pela infância. Eu entrei na medicina já querendo pediatria. E em 2010, que foi o ano que eu me formei, foi justamente o ano que foi lançado o tablet no Brasil. Então, eu sempre, igual eu falei, sempre tive esse olhar. Eu chego num lugar, eu já vejo uma criança, já consigo entender o jeitinho dela. E aí, ao longo da minha caminhada da pediatria, eu comecei a perceber essa mudança nas crianças, mudança de comportamento, umas agendas muito cheias, crianças muito irritadas, arredias e pouco criativas, pouco resilientes. E aí, já tem uns 5 anos, principalmente quando eu me tornei mãe, né? Porque assim, meu olhar mudou muito para a pediatria depois que eu me tornei mãe. E aí, nesses últimos 5 anos, eu falei, gente, tem muita coisa diferente acontecendo. Será que tá certo isso? Eu não quero dar, quando eu falo tela, eu falo celular e tablet, não é televisão. Lá em casa a gente assiste, a gente faz cineminha, a gente faz mó farra quando vai ver televisão. Mas essa portabilidade das telas, eu comecei a chamou muito minha atenção. Quando ainda não chamava a atenção de muita gente, né? Porque naquela época os pais falavam assim, nossa, mas meu filho é esperto demais, tem que ver, doutor, 1 ano e meio ele faz assim com o dedo e acha o YouTube. Gente, mas eu não consigo entender isso como uma esperteza, porque na hora de brincar lá nos cubinhos no consultório, a criança não estava tão esperta, e eu falava, não, tem alguma coisa. Então essa ideia já foi floreando, assim, fui plantando no meu coração uma ideia há um tempo, e aí ano passado eu falei, não, tá na hora de eu colocar isso em prática. E aí eu tenho, né, a Filó, que é uma mentora para mim na pediatria, não só na pediatria, como na religião também, e que eu sei que é uma preocupadíssima com a infância, que também tem um olhar muito cuidadoso. Eu falei, Filó, vamos fazer esse evento comigo? Vamos ajudar essas famílias? Não é julgando, apontando o dedo, mas espera lá, mudou, a gente achou que ia ser muito legal, não está sendo tão legal. Doenças de adulto em crianças, crianças depressivas, hiperativas, com dificuldade de concentração, tristes, depressivas. Não, vamos ajudar. E aí surgiu a ideia, foi disso, dessa preocupação ao longo dos anos, porque as coisas estão se transformando muito rapidamente, né? Hoje a forma de comunicar, a forma de dizer eu te amo, a forma, eu falo para os adolescentes, de paquerar. Então, tudo se transformou e a gente está vendo essa repercussão na infância. E está trazendo muito prejuízo. Então, aí foi daí que surgiu essa ideia, acho que dessa minha visão, que foi justamente quando eu formei, na hora que entrou a tecnologia na infância,
E aí veio nesse passar dos anos, e aí a gente colocou em prática. O primeiro foi muito bacana, e agora dia 8 vai ter outro. E é interessante esse seu relato, como que o tempo da tecnologia é completamente do tempo da biologia e da ciência. Então, nesses 10 anos, que relativamente é um tempo curto, quanta coisa já foi acontecendo. E parece que as crianças, elas são mais sensíveis às mudanças mesmo, como que isso já se repercute em comportamento, de modo que talvez os pediatras tenham sido os primeiros a se atentarem para essa questão como um problema, não como uma solução, mas como um problema. E como que essas crianças chegam ao consultório? O que seriam sinais de alarme de que a tecnologia talvez esteja sendo não tão benéfica ou que esteja efetivamente criando danos? Tem vários sinais e sintomas, eu falo que na consulta em si é um período muito curto que a gente tem, né? Então a escola é um baita aliado nosso em relação ao comportamento, agressividade. Às vezes eu tenho pacientes que estão agressivos, irritados, eu vou procurar saber, a agenda dele é lotada. Claro que ele vai ficar irritado no outro dia, ele dorme tarde, ele tem 5 atividades durante o dia, ele não tem tempo para brincar, no outro dia ele está morto, acabado, está na escola. Então isso a escola nos ajuda muito. Mas no meu consultório é muito interessante, porque assim, a gente vai, né, olhando como é que a criança vai. Tem uns que se interessam pelos brinquedos, outros nem tanto. E a grande maioria que já é bem viciado, tem muito contato com celular e tablet, toda vez na consulta eles falam: "Ô mãe, deixa eu ficar só vendo uma foto?" É a necessidade que eles têm de pegar, porque a mãe já com certeza avisou: "Olha, não é para ficar jogando o joguinho, não vou deixar". Então aí na hora que eu vejo eu falo: "Tá pedindo?" "Ah, não, ele só quer ver foto". Não, ele quer ficar no telefone, igual o adulto também fica. Então no consultório, nesses comportamentos eu percebo, às vezes na dificuldade em iniciar a brincadeira, às vezes no brincar não tá tão refinado o brincar, chega lá, não consegue entender direito um brinquedo, e isso é muito sério, isso me chama muita atenção, isso me entristece. Recentemente eu atendi um menino depressivo, que em momento algum ele se interessou por nada, ele ficou de cabeça baixa o tempo todo. Então, tem sinais mais graves, né? Tem sinais mais leves, mas eu tento abordar isso com a família. Como que é o dia a dia? E como que é a nossa relação de adulto com as telas, porque nós estamos viciados. Eu sou uma que eu trabalho no telefone, como a maioria das pessoas. A gente tem que dar assistência, mas espera lá, e final de semana? Quantas vezes eu quero só saber quantos graus vão estar amanhã, vou viajar amanhã, quero saber quantos graus vai estar em São Paulo. Eu preciso estar na hora que meu filho está brincando comigo, eu preciso olhar? Posso olhar na hora que ele dormir? Então, esse imediatismo que a gente está vivendo, tu tem que olhar agora, tu tem que resolver agora, aí eu tenho que comprar uma coisa e já comprar agora. Não, isso tem atrapalhado a nossa relação. Então, eu vejo isso muito com os pais. Eu pergunto, final de semana, vocês saem? Vocês conseguem sair sem celular? Ah, não. Ah, mas é porque eu quero tirar uma foto? Tira depois. Então, isso tudo tem repercutido no nosso estilo de vida, né? A gente tem trazido isso para as crianças vivem atrasadas porque a gente está atrasado, que a gente coloca tanta coisa para a criança, como que eu vou querer que uma criança tenha paciência de sentar e esperar? Como que eu vou querer se o último estudo mostrou que os adultos demoram, vocês não vão acreditar nesse dado, um adulto numa fila ou num elevador, quantos segundos ele demora para pegar o celular? 3 segundos. Como que eu vou querer que meu filho me espere na fila se eu não dou atenção para ele, né? Então, assim, no carro, vamos fazer igual antigamente. O tempo mudou, mas tem coisa que não pode mudar. O tempo da criança é sagrado, o horário de brincar é sagrado. A gente tem que sentar no chão. É chato? Só lamento. Esse é o nosso maior projeto de vida. É chato ter que ficar respondendo um tanto de gente, ter que ficar atendendo o cliente. Semana passada foi no consultório, uma família muito querida, mas que eu sempre preciso muito conversar com eles. Eles têm uma babá bem bacana. E aí a menina tá muito arredia com ele, agressiva. A mãe falou, ela só me bate. Eu falei, então vamos começar de tudo. Como é que tá a sua semana? Me conta, no sábado o que vocês fazem? Domingo? Todos os dias. Aí no sábado a mãe fala, tô super cansada. E aí quem vai brincar? A fulana babá, desce pra brincar com ela. E depois, a gente almoça. Mas aí quando eu tô almoçando, a babá... Falei, olha, falei pra babá, você é maravilhosa, mas você não é a mãe dela. Ela vai gostar mais de você porque você está dando amor e atenção. Falei para a mãe, o seu maior projeto de vida é esse. E aí falo, não foi coincidência, foi um dedinho de Deus. Ali nessa consulta, a mãe teve que interromper para atender um cliente. Aí ela falou assim, doutora, você me desculpa, é um cliente que ia perder 400 mil reais, que está num problema, que ela trabalha no banco. Falei, super entendo. A gente está no nosso dia a dia, é um horário comercial, não me incomoda mesmo, porque eu sei que imprevistos acontecem, era uma ligação urgente. Na hora que terminou a consulta, eu falei, pois é. E aí no sábado, quando a sua filha te chama para levantar e brincar e você quer continuar, porque ela fala, eu tô cansada, eu também tô. Que eu quero até falar disso depois que o povo me acha animada. Mas eu falei para ela assim,
Mas quando sua filha te chama, entenda que é um telefonema. Que ao invés de estar perdendo 400 mil, você está perdendo muito mais. Está perdendo um tempo precioso, que não tem dinheiro nenhum que pague isso. Né? Sua filha, você tem já pouco tempo que você trabalha. Eu sei, a gente trabalha. O povo, ai, no Minas, lá tem um tanto de babá. A minha está no meio das babás. Eu não consigo parar meu dia para levar no Minas. Então, não estou julgando. Babá é uma baita ajuda, mas nós temos que assumir a responsabilidade. Hoje a gente está numa geração que tudo a gente culpa. Né? Eu vejo isso na pediatria. Doutora, você acha que eu posso viajar com fulano com 3 meses? Poder, você pode ir para a China depois de 1 mês. Convém? A mãe está interessada? Vai ser cansativo? Porque o risco de pegar doença tem. Quanto mais novo, maior o risco de maior gravidade. Mas eu não posso ter essa informação e te blindar. Poder, a gente pode fazer tudo. Né? Então, qual que é a sua responsabilidade? Então, eu falo para meus pacientes, olha, é o maior projeto de vida. E essa mãe também, que foi essa família, que a mãe, eu falei do maior projeto, que tem que ser a filha dela, ela falando assim, não, mas você é muito animada. Aí eu falei, engraçado, né? Como é que a internet, ela mexe com a gente. Porque eu posto frações de felicidade. Eu grito muito mais do que eu desejo. Eu vivo cansada muito mais do que eu desejo. Queria estar muito mais animada. Mas eu tento tirar das coisas que eu gosto. Então, Patrícia, por exemplo, eu não gosto de lutinha. Detesto brincar de lutinha. Eu falo, se eu tivesse um menino que gostasse de luta, eu ia ter que colocar na luta, ia ter que pedir delegar isso pro pai, porque eu não gosto. Eu não gosto muito de brincar de casinha. Então eu levo alguma coisa que eu goste e que a Marina também gosta. Então eu falo para os pais, mas é tão chato brincar. Pera lá, vê alguma coisa que você acha pelo menos suportável. Porque é o seu maior projeto de vida. Chato é ficar atendendo cliente chato. Isso é muito chato, mas o seu filho, que daqui 10 anos não vai querer saber de você, porque vai dar 13, 14 anos, os meninos vão querer ficar com os amigos, como eu também quis, como você também quis, como você tinha vergonha da sua mãe na época de deixar na escola de... A minha também vai ter, eu sei disso. Então, eu falo, é um período precioso demais, as crianças, elas estão em formação, a gente, todos os estudos já têm mostrado, de relação celular, tablet, ele não acrescenta em nada para a criança, e tem um dos termos que a gente usa, né, os estudiosos principalmente, que eu estudo muito esse assunto, e quem escreve, um dos termos que ele fala, que o celular e tablet, ele é um inibidor de experiência, e é mesmo. Seu filho, você inibe ele de aprender várias coisas, e o simples, aprender a ficar no tédio, aprender a ser criativo, aprender a esperar, ele inibe. Como que naquela tela que roda tão rapidamente nos prende, nós adultos, que temos a cabeça totalmente madura, a gente fica contaminado com isso, a gente fica incomodado. Eu falo, gente, tem época do ano que tá todas as minhas pessoas que eu sigo na praia. Ô, vontade de estar na praia. Aí eu vejo uma criança que segue o influenciador fulaninho de tal, que compra brinquedo e fica postando os brinquedos caros. Aí um dia desse a mãe falou assim, tem um grupo, assim, as meninas ricas, as meninas pobres, e fica como... Falei... E isso que você fala é interessante porque inibidor de experiências reais, né? Porque ficam ali envolvidos por experiências virtuais, sei lá se a gente pode falar que é uma experiência porque é tudo tão rápido, tão efêmero. E isso eu acho que tem a ver com a sua experiência enquanto pediatra, e ali tá vivenciando esse problema que é real mesmo no consultório, mas também em relação à sua vivência pessoal. Você, assim como eu, foi criado no interior, bicho solto, né? Então, assim, muito mais em contato com riscos, com natureza, e isso a gente vê que os pais, eles têm se preocupado mais com o que não deveria, né? Eu tenho essa percepção, às vezes eles se preocupam menos com aquilo que realmente importa e estão super protegendo naquele risco controlado. Mas e para tudo? Patrícia, você tem uma ideia, se você pegar uma foto dos parquinhos de 1980, eram parquinhos que realmente, hoje, quando eu vejo... Olha kamikaze. Era kamikaze, era assim, nossa senhora, vai morrer, né? Não era só um tombinho, um joelho ralado. Mas hoje, os parquinhos de hoje, gente, a criança não tem o direito de machucar. É tudo encarpetado, é tudo com ponta redonda. Tá certo, não tô falando que tá... Mas espera lá, nem tanto. Né? Então eu acho que é uma geração que... Mas essa nossa geração de agora, a nova geração e a nossa geração, que não pode ser pressionado, que não aguenta muita coisa, que não pode falar nada, hoje gente, tudo é uma ofensa, tudo... Então eu acho que as crianças, elas estão deixando de ser
crianças e deixando, e não vão se tornar adultos fortes, resilientes para enfrentar o mundo. Então tem hora que a Marina esses dias falou assim: "Ô mãe, fulaninha não quis brincar comigo. Eu acho que fulana não gosta de mim". Falei: "Filha, tá tudo bem. Se ela não quer brincar, você arruma outra pessoa para brincar. Você acha que todo mundo gosta de mim? E você acha que eu gosto de todo mundo que eu convivo? Não. Você sabe que eu não gosto de todo mundo que a gente convive. Tem algumas pessoas que eu falo, não quero conviver, porque eu acho essa pessoa indelicada, sem educação, não trata bem o garçom, não trata bem o porteiro, não quero para perto de mim. Então eu falo. Aí um dia alguém falou assim, não, mas você fala assim com ela? Claro que falo. A vida é essa, ela não, todos os meninos da sala dela não são amigos dela, não. Ela tem que respeitar todo mundo, agora ela não tem que amar todo mundo, e ela não vai ser amada por todo mundo. Nossa, mas isso é muito pesado. Não, gente, é assim. Mas a criança, ela também tem um outro olhar. Eu não levo tão a sério isso, porque no mesmo dia que ela fala que ela não quer brincar, no outro dia eu vou chegar na porta da escola, ela vai sair da escola de mão dada com a amiguinha que não queria brincar. Então a criança, ela tem essa inocência que o adulto de hoje também não está sabendo lidar. Briga com o menino, não chama, não, fulano te deu uma mordida? Então ele não vai chamar para o seu aniversário, não. Como é que o menino te mordeu? Como é que ele vai ser seu? Falo, gente, é diferente, então a gente tem que saber levar, mas tem que preparar o ambiente para as crianças. Ah, tem que tampar todas as tomadas? Tem, porque são coisas muito perigosas. Tem que tirar todos os enfeites? O que for perigoso, o que for mais ou menos, se cair alguma coisinha no pé, não vai arrancar o dedo? Deixa para a criança aprender. Hoje as crianças estão sendo blindadas de experiências, tanto pela tecnologia, quanto porque o que a gente fala desse excesso de proteção real de quina, de tudo, de tropeçar, não pode. São excessos. E na internet tem assim zero proteção, zero vigilância, porque as crianças, primeiro pré-adolescente, adolescentes, eles tapeiam qualquer aplicativo. Você pode colocar lá, tanto que estão tentando surgir leis para na hora que compra o celular, já colocar lá a idade da criança, para não poder entrar nada ali, e a fiscalização vai ter que começar a agir, porque a gente nunca teve tantos casos de pedofilia, tantos casos de pornografia infantil, igual a gente está tendo agora, né? Suicídio, depressão, porque são dados que não são divulgados, e não podem ser divulgados. Mas eu falo quando isso vai perto de alguém que a gente conhece. É muito sofrido, porque a gente não está deixando as crianças viverem a frustração. A criança, e o povo fala assim, bico. O que eu acho do bico? Eu falo primeiro que não é para toda criança. Em inglês, o bico ele chama pacifier porque ele é um pacificador. Mas espera lá, se você está no elevador, vai demorar 2 minutos para chegar na sua casa. Seu menino vai amamentar, não dê o bico, ele vai esperar 2 minutos. Ele não está sendo maltratado, ele não vai morrer de fome. Então, o bico, ele tem as ocasiões, tem bebê que é mais chorão, que precisa, tem com todas as crianças, cada um tem um temperamento, tem criança que precisa de atenção, você sentar, olhar no olho, tem criança que precisa de um beijo antes de uma bronca, tem criança que já tem que ser mais firme, cada um é de um jeito. E aí que eu vou falando, bico depende, mas aquela criança que vive de chupeta, rapidamente vai ter um tablet, porque ele não pode ele não pode chorar. É a família que não é treinada para frustração. E, gente, se não frustrar em casa, É isso que eu ia falar. A frustração acho que é a palavra mesmo. E convivendo, no ambiente que a gente convive, consultório médico, a gente vê isso claramente, que hoje realmente é diferente da nossa época. Eu, assim como você, a gente veio do interior, morar em Belo Horizonte, muito novo, sem pai, sem mãe. E aí a gente realmente tinha que se expor ao risco para ir para a escola. Você tinha que pegar ônibus, se a aula ia até mais tarde, você tinha que voltar sozinho ou dar seu jeito. Então, querendo ou não, isso é uma forma de incentivar uma autonomia de forma que vai te preparar para a vida. Você vai se expor aos riscos. E isso faz parte. Hoje, como mãe, a gente se coloca do outro lado e realmente às vezes pondera, será que eu deixo? Será que até que ponto eu consigo controlar esse risco, né? Mas, então isso, o que que sobra disso? Eles têm que ser frustrados nas mínimas coisas. É no dia a dia mesmo, é nas coisas corriqueiras. É esperar o papai que ainda não chegou para todo mundo jantar junto, né? São questões que ele vai entender que ele não é o centro do mundo, né? Que existe uma ordem, que existe uma hierarquia. E que eu acho que isso também é algo que tem se perdido. A gente vê muitos reizinhos ali, né? demais. Coordenando e Não só dominando o ambiente familiar de uma forma que torna a família completamente disfuncional e refém. tem paciente meu que o celular é melhor do que o da mãe. Não dá para compreender. E, claro que muitas coisas mudaram. Falar, Luísa, mudou. O que eu acho?
Tem coisa que mudou mesmo. Na época dos nossos pais, dos nossos avós, as crianças de 6 a 8 anos iam na padaria comprar pão sozinhas e voltavam. Não tinha esse tanto de carro, não tinha esse tanto de risco de assalto, não tinha esse tanto de informação de abuso. E à medida que a humanidade foi desenvolvendo, principalmente quando chegaram as televisões, que a gente ouve notícias 24 horas, teve abuso, não sei o que lá, o que é de esporte. Esses dados de 1970, 80 começou a mudar as gerações. As pessoas começaram a ter medo de adultos, colocar que as crianças tivessem medo de adultos. Não pode ficar sozinho. Não acho que tá certo, a gente tem que orientar mesmo, porque é muito pesado uma criança que é abusada para a família. É muito pesado. Mas não é só isso, tem coisas que a gente pode dar essa liberdade para a criança fazer em casa. Lavar uma louça, arrumar a cama, arrumar o brinquedo. São tarefas que as crianças podem executar tranquilamente sozinhas. E hoje a gente vê que menino de 12 anos, a mãe prepara o leite. Esses dias na consulta a mãe falou assim, não, porque eu acordo, preparo o leite do fulano, enquanto isso ele fica vendo o YouTube, eu falei, eu não sei o que eu tô achando pior, 6h10 da manhã ele vê o YouTube, ou 6h10 da manhã você preparar o leite para ele. Então eu falo que, mudou, não dá para ir para a rua, não dá, mas tem muita coisa que dá para a gente fazer que a gente não está disposto a fazer, porque a gente faz melhor do que eles. Sim, mas é assim que a gente vai aprender. Foi assim que você aprendeu, sua mãe deixando você fazer as coisas que a gente começou a aprender a se virar. E as pessoas não estão dando essa oportunidade para as crianças, para os adolescentes, um povo abobado que não sabe conversar, que só fica no TikTok, que não sabe resolver um problema, que não... Outro dia, não sei o que, eu vou ligar para o médico para marcar. Menina de 17 anos, eu falei, uai, manda ela ligar e marcar, ela tem muito mais tempo livre que você. Então eu falo, esse negócio da mãe querer fazer tudo, do pai querer fazer tudo, que já é o filho, vai sair de casa, mas não é porque ele vai sair. Eu falo, então se a criança fosse para ser só que, então vamos dar leite condensado na mamadeira, vai todo mundo ser feliz, todo mundo se lasque no futuro? Claro que não. Você perguntar para qualquer pai e mãe o que eu quero, que no futuro seja bem-sucedido. O que é ser bem-sucedido? Ter uma pessoa bacana do seu lado, ser respeitoso, ser querido, ser amoroso, ser responsável, ser cuidadoso. Desse jeito os meninos vão ser como, gente? Como que uma criança que dessa geração vai chegar com seus 20, 30 anos, vai querer sair de casa? Vai querer conquistar alguém para quê? Porque pornografia ele tem na internet muito melhor do que ele vai ter na vida real. Conquistar alguém ele não precisa. Qualquer coisa que ele coloca na internet já responde até por voz. E entrando Difícil. nessa fase da adolescência, que é uma fase de fragilidade mesmo, o Total. emocional, são os hormônios em ebulição, a criança, o adolescente, a menina, o menino se sente desconfortável com essa situação, porque muitas vezes ela não se reconhece, tá tudo mudando, e aí gera aquela identidade de grupo, de quem que vai se aproximar mais ou menos, e a gente vê essas influências digitais que não seriam uma replicação do modelo que a gente queria oferecer, né? Nós tivemos aqui no Elas uma psicóloga falando justamente disso, do quão importante são os modelos aos quais a gente se inspira para seguir. E estando ali no celular, de fácil acesso, e todo mundo, essa questão, né, do bando, e todo mundo segue as mesmas pessoas, gerando um protótipo da mesma coisa ruim. E acaba que a internet, principalmente para os adolescentes, ela é mais cruel, porque as meninas vêm, né, muito com essa autoimagem, esse cuidado, os meninos na valentia, querem mostrar força através dos jogos, né, porque hoje os adolescentes não brigam mais na rua, né, os acidentes de carro quase não tem mais com adolescentes, porque todo mundo anda de Uber, quiçá a maioria nem sai de casa, prefere ficar em casa, mas para as meninas, principalmente, tem sido muito cruel. Não pela exigência daquele corpo, porque quando na nossa época de 15 anos, a gente tinha um modelo no outdoor e era uma modelo adulta. Né, uma mulher de 30, 30 e poucos, você com seus 15. Era aquela modelo referência. Hoje você monta ali, pega um filtro, você se torna aquela modelo e na hora que você vai ver a realidade, não é aquela realidade, né? Então, e as adolescentes, meninas mais, né, no caso, das redes sociais, elas também se tornaram mais cruéis. Elas sabem direitinho aonde cutucar a ferida, né? Falar, se você tá se achando linda, você posta, ela posta para alguém, que alguém ri, ela já manda o print que o fulano achou ela horrorosa. Então, é muito cruel e esse é um período delicadíssimo da vida da adolescência, não só de mudança corporal, hormonal, de não se conhecer, de não saber ainda se eu sou criança, se eu sou adolescente, é um menino que ainda quer jogar bola, mas ele já está querendo ficar com uma menina, a menina que ainda estava querendo ali
ter algum jogo, alguma coisa, mas agora ela já não pode, porque as amigas já menstruaram e ela nem isso. Então, ficou cruel, porque a gente fica muito mais exposto, muito mais fácil de criticar e de mudar a identidade. Eu posso me tornar quem eu quiser, eu posso botar lá no meu perfil qualquer foto e ele fala, nossa, mas você está se achando. Né? E agora, com a inteligência artificial, que já estão começando a surgir os problemas das imagens, e aí já teve foto de colega querendo prejudicar o outro, colocando um homem beijando um homem, ou a menina beijando um outro rapaz que não é o que é o namorado dela. E aí isso gera uma confusão. Você imagina, adolescente, tudo é aquele drama, tudo é aquele... Instável. Nossa Senhora, tudo é o estardalhaço. Você imagina, né? Então, como a gente está já começando a viver da IA, que eu acho que vai ter muita coisa interessante na inteligência artificial. A internet ela é maravilhosa, tem muita coisa boa, mas na hora certa. Então, rede social, eu acho que quanto mais a gente atrasar, porque ela tem sido muito, muito cruel com os adolescentes. Em todos os aspectos, de tirar a atenção, de não ter vontade de fazer nada, ele está ali, ele prefere... Comparação. Agora, a comparação e a crítica, gente, quantos influenciadores que a gente conhece adultos que falam, olha, vou me afastar, não estou aguentando, a carga está muito pesada para mim. Imagina um adolescente que o cérebro nem está formado, que aquele menino que ela está doida para ficar com ele, logo ele faz uma crítica na foto que ela achou que ela estava arrasando. Então, essa exposição e essa facilidade de criticar e a viralização, porque hoje na internet, se eu falar que nós foi, nossa senhora, não sabe nem falar português, a gente é bombardeado num deslize que você faz. Na adolescência, isso se torna muito maior e muito mais prejudicial do que num adulto. Então, é um período bem delicado mesmo. Interessante, isso gera muita discussão, muita informação, mas num ambiente ainda de muita novidade, ninguém sabe nada, as coisas estão aparecendo agora. Então é importante que nós, enquanto pais, educadores, estejamos atentos aos sinais dentro de casa, mudança de comportamento, quem são as pessoas às quais o seu filho ou a sua filha tem como modelo e, se possível, nós sermos esses modelos principais. E Luísa, o que você queria deixar assim, de mensagem que já trouxe para a gente várias e várias histórias interessantes, até para a gente poder refletir enquanto você ficou falando, eu fiquei pensando aqui muito do que eu posso trazer para a minha realidade e para a realidade das pessoas com as quais eu convivo, que têm filhos de todas as idades, em relação a esse equilíbrio, se é que ele existe. Patrícia, primeiro que eu gosto de falar assim, gente, é o nosso maior projeto de vida e não tem como ser fácil, né? Se eu quero construir, estou lá, um engenheiro que vou construir um hospital, um prédio, você se dedica àquilo dali, assim, com suas maiores forças, ficam noites mal dormidas, é o projeto da maternidade, da paternidade. A gente quer construir um ser humano, com todas as características que aquilo dali envolve e necessita. Então, assim, primeiro para os pais, não desista. Mas ela já tem 12 anos, comece a ter uma mudança, porque os pequenininhos, do mesmo jeito que eles viciam muito rápido, eles desviciam muito rápido, né? A criança tá ali, você tira uma semana, você propõe outra coisa. Então, a criança pequena, ela é muito mais fácil, porque aquela crise de birra vai acontecer ali uma semana rapidinho e acaba. Mas o adolescente, eu falo para os pais, eu sei que algumas vezes é difícil, porque a gente só toma martelada, adolescente é complicado mesmo, mas assim, procure saber uma coisa que ele gosta. Ele está gostando de skate? Vai lá descobrir qual é o melhor skatista, assista um vídeo junto com ele, procure algo que vocês consigam fazer juntos e desconecte todo mundo. Comece, dentro de casa agora a regra mudou. Todo mundo aqui, o celular vai ficar lá do outro lado e depois a gente vai almoçar todo mundo e nós vamos ficar aqui meia hora conversando, cada um conta alguma coisa do seu dia. É tão simples de fazer isso. Eu não vou gastar meu dinheiro, eu não vou gastar nada, eu vou simplesmente mudar um hábito que está naquela casa. Adolescentes maiores, esporte. Esporte é uma coisa que ajuda demais a conectar as famílias. Vamos jogar futebol comigo, vamos jogar vôlei, eu vou aprender beach tênis, quer ir pro futebol, que seja um período, porque esse adolescente é um momento que ele acha que não precisa dos pais, mas ele ainda precisa muito e daqui a pouco ele vai sair de casa. Então eu falo, para quem é pai de adolescente, não desista não. Mas já está com 15, não desista. Você ainda tem aí uns 4, 5 anos preciosos que você pode colocar muita coisa boa, influenciar seu filho de uma maneira muito positiva. Então o que eu acho que tecnologia está aí, não vai embora, mas a gente tem a hora certa para dar, né? A gente hoje não dá doce antes dos 2 anos. Por quê? Porque a gente já estudou, já entendeu quais são os malefícios. E a internet a gente está colhendo frutos ruins de uma forma muito rápida.
nada. Porque até o doce a gente descobrir isso demorou muitos anos. O suco que a gente não dá antes de 1 ano, 8, 9 anos a gente dava. Quando eu comecei a prescrever dieta para as crianças, com 6 meses, a gente dava. Então as coisas vão mudando. Mas esses malefícios, desse excesso de tecnologia, eu falo não só do excesso da tela, do celular, do tablet, mas é a falta dos outros momentos em família, porque, nem fica tanto, porque, fica 1 hora por dia, mas você tem 1 hora por dia com seu filho. Poxa, ele está na escola o dia todo, você trabalha o dia todo, nessa 1 hora que você tem, vamos ler um livro, vamos colorir um Bob Goods, vamos montar uma pista de carrinho, vamos fazer vôlei de balão dentro de casa, vamos cozinhar junto, criança maior está gostando de cozinhar, então acho que não é difícil, mas exige um esforço. Vou falar de novo, só lamento. Chegou para a gente o nosso maior projeto. Se você pediu ou não, se você imaginava que era assim ou não, só lamento. Agora não tem como fugir mais disso, e a responsabilidade é nossa. Vamos parar. Mas é porque o colega... Tudo bem, pode ter um colega que não está tão legal. Vamos lá, chama esses pais para saírem com vocês, chama esses pais para vir almoçar na sua casa, que às vezes, com esse jeitinho, eles vão entender se é aquele amigo que eu vou querer ficar amigo mesmo, ou se não, aquela família não parece comigo. Então não é difícil, mas tem que querer. Como tudo na vida, a gente tem que querer. É fácil? Não. Ficar saudável é fácil? Não. Correr todo dia é fácil? Não. Alimentar bem é fácil? Não. Criar um filho é fácil? Não tem como ser. E não tem manual, que hoje as pessoas falam, mas não. Aí a ideia do evento, que vai abordar assuntos tanto para as crianças pequenas quanto para as crianças maiores, é ajudar no sentido de, vamos ver o que a gente pode fazer diferente? Porque aqui a gente está vendo que está errado. O que na sua casa vai se encaixar? Não é ditar uma regra. Não, eu não vou dar. Meu filho não. Não é bem assim. Uma hora vai ter o contato, uma hora as coisas vão acontecer, mas que não seja você apresentando coisas que não são adequadas naquela época, né? Depois nós vamos ter tempo para as crianças, então vamos cuidar do nosso bem mais precioso, que não tem manual de instrução em nenhum lugar do mundo. Você tem irmão, é diferente de você, seus pais, minhas tias, cada um tem um perfil, cada um tem um estilo de vestir, de andar. Não tem como a mesma família sendo criada da mesma forma, cada um vai ser de um jeito. Então eu falo, não adianta fazer um curso como educar um filho, não vai ter esse curso, porque cada um é diferente, mas a gente tem que se empenhar nesse nosso maior projeto. Sobre maternidade, acho que ninguém nunca falou que seria fácil, mas dá para tornar menos difícil. A partir de informação de qualidade, de orientação de bons profissionais. Vocês veem aqui que Luísa é uma enciclopédia prática, que acho que traz isso para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano mesmo. E foi a partir disso que ela criou e idealizou esse projeto, no qual ela vai ter pessoas, assim como ela, tão especializadas para nos conduzir. Então, é o convite que fica aqui para que você participe também e faça esse bem para o seu filho, para a sua família, para o seu maior projeto. Obrigada, Lu. Obrigada, gente. Se você gostou desse episódio, compartilhe com outras mulheres que também estão em busca por uma vida mais leve, longa e com propósito. Aproveita também para seguir o podcast e explorar os outros temas já disponíveis lá. Tem muita conversa boa te esperando. E me conta o que você achou. Suas dúvidas, sugestões e temas que gostaria de ver por aqui fazem toda a diferença. Deixa seu comentário lá no Instagram ou na plataforma em que você estiver me ouvindo e até a próxima.